TV Emotive apresenta Programa Sala de Imprensa com Célia Penati. Olá! Em nosso segundo programa da Sala de Imprensa, hoje nós temos um prazer imenso em receber Adalberto Alexandre. Ele é da Repete, uma empresa daqui de Uberlândia. E ele vai nos explicar a importância da reciclagem. Conosco, Adalberto Alexandre, seja bem-vindo! Como é que vai? Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Fale-me sobre o seu trabalho. Quem é você? Olá! Hoje vou apresentar para vocês a diferença entre o polietileno de alta densidade e a garrafa PET, fabricadas na Repete do grupo Start, aqui de Uberlândia. Muitos sabem a diferença, muitos também não sabem a diferença. Essa aqui é reciclada 100% e fabricada por nós, do início ao fim. Essa também pode ser reciclada, porém não podemos usar na mesma embalagem. Usamos o reciclado hoje para fazer chinelos, camisas, entre outros produtos. A diferença, muitos não sabem, mas é simples. A diferença está no fundo das embalagens. O que é polietileno reciclado, ele está identificado com a seta e o número 2. Ou seja, toda vez que você vê essa embalagem, ajude o meio ambiente. Pegue-a, coloque e para a reciclagem. Porque os nossos coletores nas ruas irão levar até a nossa empresa para ser reciclado e fazer uma nova embalagem. Vamos contribuir bastante com o meio ambiente. A mesma coisa é a garrafa PET. Não descarte, não suje o meio ambiente. Pegue e leve também e coloque no descarte certo. Irá retornar e com certeza vai nos ajudar. Vamos conseguir fabricar chinelos, camisas e outros produtos. Vou apresentar para vocês basicamente como que é feito a embalagem de polietileno e a embalagem de PET. Hoje eu trabalho na Repete. Ela é do grupo Start Química, aqui de Uberlândia. Ou seja, é uma maravilha de empresa, boa de trabalhar e com foco total no meio ambiente. Adalberto, como é bom receber você na nossa sala de imprensa. Adalberto, você trabalha na Repete há mais ou menos 10 anos? Sim, trabalho na Repete há 10 anos. Sou gerente de setup. O que é setup? Explica para nós. Vou explicar para você, Célia, e para o público o que significa setup. Setup, basicamente, é troca rápida. Creio que você e o público já devem ter visto corrida de Fórmula 1. Aquilo é um setup, quando o piloto encosta o seu carro, vem a equipe, troca rápido. Pneu, abastece, entendeu? O carro e solta. Aquilo Quer dizer que quando esse troca rápido, tipo assim, é quando eu vou trocar um frasco por outro. Isso. E eu tenho que trocar a produção com rapidez. A palavra setup significa troca rápida. Ou seja, a minha função e da minha equipe está constituída em trocar rápida. A gente recebe a produção, a ordem de produção do PCP, falando, hoje eu vou tirar a embalagem X para entrar a embalagem A. Então a gente tem um tempo determinado a se cumprir. Então vocês possuem um tempo para poder fazer a programação das trocas nas máquinas, porque tem que fazer higienização também, não tem? De um produto para o outro ou não? Sempre faz higienização de todas as máquinas, seja ela no caso alimentício ou seja ela no caso para produtos de limpeza de cozinha. Por exemplo, interessante o que você falou, produtos alimentícios ou de limpeza para cozinha. Obviamente, vocês têm um planejamento, por exemplo, hoje nós vamos fazer produto para limpeza, ponto. Aí, quando houver essa troca, aí já está programado até o tempo para vocês fazerem a higienização, porque pode haver contaminação de produto? Basicamente, a contaminação de produto, ela existe, mas é feito toda uma limpeza na máquina para não existir, para a gente conseguir entregar ao cliente as nossas embalagens sem nenhuma contaminação, que seja uma contaminação externa, uma possível poeira, uma possível contaminação de material, que eu vou explicar no decorrer. Interessante, quer dizer então que tudo tem que ser muito bem programado e é possível que haja... Sim, é possível que haja sim. Sim, basicamente é possível que haja. Não estamos
isentos de possíveis contaminações, entendeu? Ou seja... O que pode ocorrer essas contaminações? A contaminação, ela consiste assim, hoje nós trabalhamos com uma embalagem na cor vermelha. Sim. Vou produzir uma embalagem na cor branca. O que é a contaminação? É pequenas partículas na cor vermelha, na cor branca. Ela pode ficar rosa. Correto. Entendi. Vai acontecer o quê? Entendi. Vai mudar toda a estética do Aí ela produto. fica pink. Mudou a estética do produto. Entendi. Essa Mudando a estética do produto, meu fornecedor não vai De jeito aceitar. nenhum, eu não posso. Aí isso é retrabalho? Aí volta tudo no processo de reciclagem? Sim, voltou tudo no processo de reciclagem. Perdi tempo, perdi dinheiro. E Interessante, né? Muito. Cada área tem a sua expertise. Sim. Todos nós somos leigos, realmente, em alguma coisa. Somos leigos nessa situação de reciclagem. Mas fica muito claro que tanto você quanto todos os colaboradores que estão junto a você tem que ter uma visão holocrástica do todo, porque uma falta de atenção de cada um pode ter um processo de dificuldade lá no término. Sim. A nossa empresa ela é basicamente focada, e o público em geral, na reciclagem, a sustentabilidade do meio ambiente. Maravilha. Nossas embalagens, hoje... Qual que é a diferença? Você já diferença falou para aqui, nós, mas é bom essa saber. embalagem aqui, ela é um polietileno virgem, ou seja, Entendi. a gente recebe o grão virgem, transforma ele na embalagem. Entendi. Mas neste caso, ela também pode ser reciclada usando todo o processo de reciclagem para fazer novas embalagens. Entendi. Entendeu? Basicamente, o polietileno de alta densidade, ele é descrito embaixo com o número 2, ou seja, ele pode ser reciclado inúmeras vezes. Ótimo. Posso fazer várias embalagens inúmeras vezes. Entendi. E qual que é a diferença do PET que você falou? Essa garrafa aqui, Ah. essa embalagem, Sim. ela é PET. Hum. Ela é identificada embaixo com a sigla número 1, ou seja, falando que é PET, ou seja, ela vai ser reciclada, porém eu não vou conseguir usá-la por diversas vezes numa nova embalagem. Hoje, com a tecnologia, o que posso fazer? Chinelo, camisas, bonés, muitos outros produtos. Entendi. Entendeu? A diferença do polietileno, nesse caso, que é essa embalagem, Célia, e essa aqui que é o PET, essa aqui eu posso reciclar ela várias vezes. Resumindo, 1 é PET, 2 Polietileno. aprendemos, beleza. Vou passar o mais ainda, viu, gente? Qual é? Polietileno, a sigla do polietileno é PEAD. PAD. Polietileno de alta densidade. Muito E a sigla do PET é PET, polietileno terefitalato. Terefitalato. Olha que Todos são provenientes do petróleo. maravilha, excelente. Adalberto, me fala, conte-nos assim, como que você chegou à Repete? Olha, minha história da Repete, há 10 anos atrás eu cheguei na Repete por um convite do senhor Carlos Olivares. Eu trabalhava... Que é o gestor de vocês. Isso, é o nosso diretor técnico. Eu trabalhava em Guarulhos. Então você é paulista, né, meu? Ok. Uma mistura, né? E ele me convidou para conhecer a Start Química. Sim. Entendeu? Vim conhecer a Start, trouxe a minha família, que estava no início da minha família, e me deu uma oportunidade de ajudar a Start com o meu conhecimento. Maravilha. E você gosta de Uberlândia? Rapaz, Uberlândia é uma cidade fantástica. Eu saio daqui nem para ir a Araguari. Olha Tá aí. falando mal de Araguari, né? Senão, nós, aqui, Uberlândia, é terra fértil, o significado do nome dela. Legal. E é tão interessante que você, quando opta, escolhe vir para Uberlândia, com todo respeito com o nosso Brejo Alegre, o nosso Araguari, que outros chamam de Cidade Sorriso, é maravilhoso, mas realmente, nós não saímos daqui não, a não ser para comer coxinha lá em Araguari, que tem umas coxinhas lá que são deliciosas. Mas me fala assim,
O que você acredita que o seu departamento impacta no desenvolvimento do Grupo Start? Célia, o meu setor de setup, que é a troca rápida, é o coração da empresa, da embalagem. Sim, ou seja, tudo né? tudo começa no setup. Okay. Tudo começa no setup. Hoje a gente tem a programação 4 horas de setup. Então a gente hoje temos 4 horas para trocar um produto A o produto B. Ok. Entendeu? Então é feito toda a organização. A gente pega a nossa início de produção que vem do PCP, falando um produto A sai entre o produto B. Okay. Já está lá descrito a matéria-prima que a gente vai usar. Conforme for a embalagem, usamos um aditivo que se chama Master, que é o pigmento que coloca a cor. Se tem uma cor branca, eu uso o pigmento para colocar, um exemplo, a cor vermelha. Entendeu? E assim, esse setor, ele é o coração, ou seja, tudo nasce no setup. Entendi. Então, o setup ele tem que ser feito no tempo correto, com organização, para nós entregarmos para a produção 100%. Sem problema. A produção ela vai acompanhar casos e outros casos, é um ajuste fino, que é a coisa mais comum no processo de embalagem. Para evitar o retrabalho, Para evitar o reprocesso. Ok. Agora, Adalberto, trabalhamos muito, a sua função é de extrema importância também, é o coração, o departamento de vocês é o coração do grupo Start. Agora, qual que é teu hobby? Porque eu posso ser um excelente profissional, mas eu preciso ter um hobbyzinho para aliviar o estresse. Como é que é isso? Conta para nós. Eu vou falar para vocês, é até engraçado. O meu hobby é jogar videogame. Você compete com seus filhos? A competição existe. Pra te falar, eu nunca imaginei que eu ia dividir um videogame com meu filho. Hoje eu divido o videogame com meu filho. Que maravilha, isso é ótimo. Mas assim, você se coloca um tempo para ele também, né? Sim, disciplina, sim, né? Disciplina. Tem isso? Tem que ter. Não, então beleza. Agora me fala uma coisa, Adalberto, em challenge, o que tem te chamado a atenção? O que vem me despertando é algo que dentro de mim eu era desacreditado. O meu potencial em olhar situações, não olhar assim e olhar assim. Ampliar o horizonte. Na minha vida pessoal, na minha vida particular, eu venho aplicando desde o início e assim, a minha vida profissional, ela tá de uma forma maravilhosa. Amém. E assim, eu tô cada vez mais me dedicando nos módulos, nos estudos, nos livros a qual você vem passado. E assim, tá mudando. Os livros são agregativos ao processo? Demais, demais. Eu, assim, um livro, o que você passou, Gestão de Emoção, do Augusto Cury, indico a todos que é sensacional, é uma coisa espetacular. Tanto que o amigo nosso da nossa turma, ele me ajudou com os livros. Meu filho de 8 anos baixou um livro e leu quase o livro todo. Olha que maravilha! Ele leu, ele gosta muito de ler. Uma coisa que não me despertava muito era a leitura nos meus tempos ociosos. Hoje eu praticamente pego o livro, leio 3, 5, às vezes 15 páginas por dia, à noite, antes de dormir, releio e assim, a minha comunicação mudou muito, a minha forma de falar com meus colegas de trabalho, com a minha esposa, com meus parentes mudou muito, muito. Eu fico tão feliz com isso, porque que eu digo, você é expert naquilo que você faz. Mas quando, e principalmente esse livro, Gestão da Emoção, o que você precisa em todas as áreas é nos administrar no processo. Porque se eu não tiver emoção equilibrada, todos os outros processos vão ao chão. Porque nós geramos conflito. E eu administrando os meus processos, eu vou me entender melhor. Entendendo-me melhor, você e eu vamos entender a nossa equipe. Porque cada um funciona de um jeito. Dessa forma, e está sendo de um valor enorme para mim. Porque eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer,
por esse treinamento que eu estou tendo, e cada dia mais que se passa eu fico ansioso e querendo mais informações. Ótimo. Que só está mudando, só tá mudando. Você vai ter, que ainda nós temos até o 17º módulo, muitas dicas, muito conhecimento. Agora precisamos ter a habilidade que você tem, a atitude de colocar na prática diária. Porque o Augusto fez a parte dele, escreveu o livro. Eu estou fazendo a minha parte, passando os conceitos e movimentando o processo. Nós temos que colocar no nosso dia a dia, né? Agora que maravilha o seu filho de 8 anos, 8 estar lendo. Interessante que a partir dos 14 anos, todos podem fazer challenge. Que maravilha! Você obteve na fase madura a informação. Olha o bem-estar e a qualidade de vida que seu filho terá se ele ler os livros antes de você. Olha que maravilha! Estou muito surpreso com ele, muito feliz, porque às vezes os meus colegas, meus parentes falam assim que não é meu filho, naquelas brincadeiras, né? É normal ter. E eu falo, saiu melhor que encomenda? Ele saiu melhor, ele é muito diferenciado. E assim, hoje assim, as crianças com o mundo como está hoje, eles querem celular, eles querem televisão. Se você dá um celular para o meu filho, se eu pegar o meu celular e ligar para ele agora, ele não atende. De jeito nenhum. Você pode estar lá, ele está lá, lendo, ele está estudando. Se você perguntar a tabuada do 1 ao 10, perguntar a conta, ele sabe. Ótimo. Ele é só. Se você entrar no quarto dele, é livro, 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 livro. Eu acho que ele é uma cópia muito bem melhorada. Mas o prazer de um pai e de uma mãe é ver que os seus filhos estão melhores do que nós. Sim. Somos uma semente, ela frutifica e vai frutificar do lado positivo. Sim, E nada, absolutamente nada, muda o conhecimento que nós temos. Nós nos fortalecemos, porque é o que nós levamos para o túmulo. O meu nome, que é o legado que eu deixo. Para deixar um legado, eu tenho que ter conhecimento de alguma coisa que eu fiz. Então, conhecimento e nome é a única coisa que nós levamos, porque o tempo, ele é muito ínfimo. Então, parabéns pelo teu exemplo de empenho. O seu filho está se espelhando nas suas atitudes. Isso é muito bom, viu, Adalberto? E aí você vem, né, até nos ajudar na próxima pergunta que eu tinha feito para você. A aplicabilidade dos conceitos, das técnicas, das leituras e compartilhamentos acrescem o que para a sua vida pessoal e profissional? Célia, vou ser muito sincero para você. A minha vida mudou muito nesses últimos meses com a leitura desse livro Gestão da Emoção, com o que você vem nos passando no treinamento. Porque a minha cabeça, igual que eu falei antes, eu era muito fechado, muito restringido a muitas coisas. Entendi. Inclusive o que foi conversado na última aula. Sim. Eu era muito fechado e tipo assim, eu não sabia em qual mundo eu vivia. Porque a minha vida sempre foi trabalhar, 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 pagar conta, trabalhar. E nós não nascemos só para pagar boleto não, meu filho. Nós nascemos para trabalhar sim, para produzir sim, mas ter prazer. E o meu prazer hoje, ele desabrochou como uma flor, que parece que eu plantei uma rosa e ela foi. Hoje eu pego assim, eu fico, cara, eu tava... Qual o caminho que eu tava? Agora eu sei que agora tem um caminho de ir, parar, estacionar, recarregar e continuar. Sim, parar, estacionar, recarregar até chegar no final. É o famoso stop loss. Dar uma parada, observar e seguir em frente. Porque o tempo inteiro, a única certeza que nós temos é da mudança e que eu e você temos que ser eternos aprendizes. Você concorda? Concordo. Então essas paradas são momentos de nós nos avaliarmos, né? E às vezes podemos até fazer correção dessa própria rota, mas com eficácia e com sabedoria, sim. Né? Então o que você, para concluir, o que você
pode deixar para nós como sua mensagem final na nossa sala de imprensa de hoje? A mensagem que eu tenho para deixar a todos, primeira coisa, é sobre a sustentabilidade do meio ambiente. No caso, a minha profissão, a empresa a qual eu trabalho, tem uma grande responsabilidade sobre o meio ambiente. No caso, seria a reciclagem, cuidar do meio ambiente. Hoje, basicamente, se você comprar um carro, 80% do carro ele é feito de plástico. Porém, plástico hoje é reciclado. Então, aquela embalagem a qual você compra no mercado, não descarte no chão, não jogue. Pegue, descarte no lugar correto, os coletores irão pegar, levar para o destino correto e reciclar. Sobre tudo isso, tem muitas pessoas muito bem envolvidas, muito bem treinadas pela empresa para fazer o meio ambiente mais sustentável e seguro para o meu filho, para o seu filho, para os meus netos e para o mundo. Sobre o treinamento, ao qual eu recebi seu no início, que eu estou ainda iniciando, a gente já vai para o módulo 10, e assim, pessoas como eu não acreditavam que seria capaz. Eu sempre do começo eu nunca achei que eu seria capaz de chegar além do que eu poderia ter chegado. Hoje, graças ao seu treinamento, eu tenho só a agradecer a você. Eu que te agradeço. Por agradeço ao tudo que Carlos. você vem feito por mim, pelos meus colegas da sala. Assim, pessoa, diferente sou eu hoje. Amém. Tá? Sou muito diferente, minha cabeça hoje é voltada, até temos colegas do trabalho que falam assim, cara, o que está acontecendo com você? Aí eu vou e explico o treinamento da série, assim, procurem que vocês vão entender o que está acontecendo comigo. Então assim, a minha vida só está indo para frente. Então só. quer dizer que literalmente o título do nosso treinamento, que é Challenge Yourself, que significa as coisas precisam ser desenvolvidas. então eu posso e você pode ir além Sempre. do nosso limite? Sempre. Eu posso, você pode, você também pode ir além. Depende de você. Com certeza. Tá. Olha, foi um prazer Obrigado. enorme. Você não tem noção o quanto você nos engrandece, a sua vivência, a sua experiência de vida e o ser humano fenomenal que você é. Adalberto, eu que te agradeço Obrigado, minha querida. por De você coração. estar conosco. Muito Que Jesus te obrigado. abençoe. Muito obrigada, Obrigado. viu? Tá aí, Adalberto, o nosso rapaz da Repete. Já já tem mais um, aguarda aí. Olá, interessante. Quem de nós presta atenção nas mãos de alguém? Hoje nós vamos conversar com uma especialista em mãos, em deixá-las mais bonitas, delicadas, alongadas. Estou falando nada mais, nada menos de Vanessa Angelina. Seja bem-vinda, Vanessa! Prazer! Bom esse convite. Muito tô bom você feliz. estar aqui, viu? Obrigada. Gostaria que você falasse um pouquinho. Quem é Vanessa? Vamos lá. Bom, pessoal, como a Célia já me apresentou, meu nome é Vanessa Angelina, sou especialista em alongamento no sistema gel com extensor em fibra de vidro. E eu tenho uma pergunta para você. Se eu pedisse para ver as suas mãos, você as mostraria sem medo ou sentiria vergonha? Eu já roí unhas e sei da sensação constrangedora de mostrar as mãos para as outras pessoas. Talvez esse não seja o seu caso, mas a delicadeza que o alongamento pode proporcionar para você, elevar a sua autoestima, é indescritível. Olá, hoje nós temos a grata satisfação de receber Vanessa Angelina, especialista em designer de unhas. Ela está aqui em Uberlândia há quanto tempo, Vanessa? Bom, a minha família veio para cá em 97 e nós moramos no mesmo bairro há 20 anos, né, há muito tempo.
Nesse meio tempo eu fui embora para São Paulo, morei lá por 14 anos no litoral e depois eu retornei, né, para ficar pertinho da minha mãe. Depois que tive filhos, queria que os meus filhos pudessem ter contato com os avós, né, a família minha e do meu esposo são daqui. Sim. Então desde 2017 nós residimos aqui. Que maravilha! Uberlândia realmente É encantadora. por isso que eu falo, né? Eu brinco muito. Bebeu água do Uberlândia, Você não vai não vai embora. não vai embora mais não é mesmo? Mesmo Verdade. sendo, eu sou paulista, eu escolhi Uberlândia para morar há 37 anos. Então eu tenho, assim, um orgulho enorme de dizer, quando alguém me pergunta, aonde você mora? Eu moro em Uberlândia. Eu sou de mais longe, eu nasci no Tocantins. No Tocantins? No Tocantins, mas a paixão do meu avô era Uberlândia. Tá vendo? Nós moramos no litoral até eu fazer uns 7 anos, aí infelizmente ele faleceu em 97, mas era o último desejo dele de vir, então a minha avó seguiu Deu tempo. esse último desejo. Não, ele faleceu em São Paulo. Ele faleceu no dia 25 de dezembro. Ó, dia de Natal. Quando foi no outro ano, nós viemos e depois a minha família já não saiu mais. Mas a minha mãe é daqui, é natural daqui. Que maravilha. De uma certa maneira, vocês respeitaram e cumpriram o desejo da sua ancestralidade. Sim. Isso é maravilhoso, né? Família, essa consagrada instituição que tem que ser cada vez mais valorada. E como bem você colocou, eu quis vir para Uberlândia para que os meus filhos tivessem contato com os avós. E é isso que é necessário, porque é a família que dá educação aos filhos. Valores, As né? escolas dão informações. Isso, eu vejo muito pelos valores e ontem ainda falei sobre isso com os meus filhos. Que eu recebi, fora o amor, que fui criada com muito amor, não com coisas, Ótimo. com amor. Valores, Os né? valores. Nossa, minha avó, minha mãe, né, a minha tia, elas eram dotadas de muitos valores. Então, a cada dia eu passo isso para os meus filhos. E quando eu morava em São Paulo, só eu e meu esposo, a gente pensava a falta que esses valores antigos teriam na criação dos nossos filhos. Então foi quando a gente resolveu retornar. Maravilha, excelente. Vanessa, o seu estúdio fica no charmoso Fundinho, né? Gente, o bairro mais lindo de Uberlândia. Não tem ninguém que não passa ali na porta do estúdio. É uma casinha rosa, antiga, e não fala... Restaurada, né? Restaurada. Por favor. Restaurada. Belíssima, charmosa. Coisa mais lindinha, rosinha, parece uma casinha da Barbie. Que não comenta, né? Ontem foi engraçado, uma moça tocou a campainha só para saber o que funcionava ali, porque era uma casa linda e que ela estava encantada com o fundinho, porque por mais de termos prédios, construções novas, ainda tem o charme daquele primeiro bairro, né? É lindo. Porque Uberlândia iniciou aqui Isso no mesmo. Fundinho, né? Maravilha. Agora, Vanessa, me fala uma coisa. Você como profissional, né? E você é casada e mãe de 5 filhos. 5 filhos. Como que é conciliar trabalho e família? Olha, eu sou casada, tem 10 anos que eu estou com meu esposo, mas a gente se conhece há uns 17. A gente se engraçou quando era pequenininho, cada um seguiu sua vida e um dia a gente se reencontrou e a gente se casou. E é uma trabalheira, gente, não é fácil conciliar. E eu tenho assim uma escadinha, 14, 12, 9, 6 e 2, 6 e 4. Cansei. Eu nem respiro pra falar. Então assim, eu tenho adolescente em casa, eu tenho bebê, que querendo ou não, de 4 anos ainda é muito pequenininho. Mas eu sou muito abençoada, sempre me emociono quando eu falo dos meus filhos, porque são seres de muita luz, todos perfeitos, cada um ao seu jeitinho. Amém. Tem alguns cabelos brancos perdidos aqui na minha cabeça, com certeza foi eles que me deram de presente, mas são assim, crianças maravilhosas. Eu vou contar um segredinho. Ela é chazeira. Então, o menino tem dor. A, B, você vai fazer chá de tal coisa. Explica isso pra Chá ela. de tal coisa. Com quem que você aprendeu mesmo isso? Com a minha avó e com a minha tia. Eu lembro que quando eu era pequena, eu dava qualquer tossidinha, minha avó saía pelo mato, catando tudo quanto é tipo de erva e fazendo chá.
E, gente, era impressionante. Eu não ficava doente. E até... Imunidade, ó. Ok. Até hoje eu sou assim. Todo mundo lá em casa dá uma gripadinha. A coisa mais difícil é eu tossir ou espirrar. Porque hoje ainda eu continuo. Então, às vezes, tô com uma dorzinha de cabeça, chá de louro. Ah, tô com uma dorzinha de estômago, chá de folha de manga. E vai tacando chá nesses meninos. Tô ansiosa, erva cidreira. E assim, é muito bom, desde que você use com sabedoria também, né? Logicamente. E os meus filhos, como a gente mora em chácara, como eu falei, a gente mora no mesmo bairro há 20 anos, a gente mora num setor de chácara. Então os meus meninos correm na terra, eles sobem em árvore. E... infância real. Real, gente. Saiu do digitar e fui brincar. Isso mesmo. Assim, eles têm contato com a tecnologia, claro, logicamente. O meu filho mais velho, ele é apaixonado por programação, então ele tem esse contato com a tecnologia, né? Mas se você chegar lá em casa, a gente vai estar correndo, brincando de pique-pega. Eu brinco com eles, a gente faz piquenique embaixo do pé de piqui que eu tenho lá. Coisas que foram da minha infância. Maravilhoso. Né? Eu tenho até uma tatuagem, eu acho que não vai dar pra ver, é um abacate. Ó, que porque maravilha. Quando eu era pequena, minha prima ia pra lá e a gente tinha um pé de abacate muito bonito. Minha avó tacava abacate na gente, Célia, e era abacate amassado. Ai, é e uma era delícia. vitamina de abacate. Então, Amo assim, abacate. é uma coisa da minha infância. Lembrar que eu, na minha época, não tinha telefone, não tinha... E assim, o desenho, ele passava ali meio-dia, o restante eram os programas que a E minha avó abacate assistia. é antioxidante, viu? Gordura Gostoso, boa. nutritivo. Nutritivo e gordura boa. Gordura boa. Então eu queria muito que os meus filhos também tivessem isso. E aí é um misto. É um misto de tecnologia com vida na natureza e conhecendo os bichinhos que às vezes aparecem. E eu falo, eu acho que eu não conseguiria morar num apartamento com esse tanto de menino. Ah, não, realmente, apartamento, ele é meio limitante. Não, o maior que ele seja, não daria ele é conta, limitante. gente, não Quintal, árvore, casa na árvore, é Demais. tudo de bom. Chega não assim é? um dia que eles correm muito, eles tomam banho, Dorme que não- dorme que nem vira. Que nem se mexe. Muito bom. Mas bom. interessante, né? Por isso que te dá essa leveza e é muito interessante que tudo isso que você faz não tem jeito, deságua no profissional também, né? Porque é onde a pessoa é atenciosa com o cliente, a forma de receber, isso tudo muda, né? Sim. Então, eu queria ver com você assim, como que essa expertise sua, que você já disse, né, que em momentos que você já roeu unhas. Demais. E às vezes quando a pessoa rói unha, a tendência dela é esconder as mãos, Sim. né? E aí então você viu que seria interessante aprender, desenvolver essa habilidade de alongamento. Isso. Fala sobre isso para nós, por favor. Bom, o mundo das unhas, ele entrou na minha vida em 2009. Ah, é? Isso, então já temos aí 14 anos de profissão. Sim. Eu morava com a minha irmã na época, em São Paulo, minha mãe Sim. morava aqui, eu não tinha filhos, né, Ah. solteira. E eu não sabia o que eu queria fazer. E a minha irmã, ela sempre foi uma pessoa muito certa de que se a gente não tivesse uma profissão, a gente não seria ninguém. O que é absolutamente verdade. E eu amava a decoração das unhas, mas eu roía unhas. Então ela me incentivou a ir na Embeleze, fazer um curso de manicure tradicional. Na época Sim. pouco se falava de alongamento, né? Sim. Mas depois que eu entrei no mundo das unhas, uma coisa vai levando a outra, e eu fui conhecendo esses sistemas, né, de alongamentos e tudo mais. E me Você foi se apaixonei. aprofundando. Me apaixonei. Mas eu não ia em busca, eu tinha medo de ir, de sair ali do tradicional que todo mundo gostava. Quando foi em 2019, eu tinha acabado de ter o meu último neném, ele estava com 8 meses, e já não dava mais para mim ter um horário para entrar e um horário para sair. Sim. Então, se tem uma apresentação na escola, ele pode ir, vai. Menino tá doente, ele faz a parte dele. Se como faz pai. presente. Isso, mas eu queria estar, porque eu trabalhava num emprego que eu saía de casa às 8 e chegava às 10. E o meu marido virou pra mim e falou assim, amor, você saiu do serviço, corre atrás do que você gosta.
faz um curso de unhas, é isso que você ama. E eu fiz um curso no final de 2009, e como Deus não faz nada errado, em 2020 tivemos a pandemia, onde a loja que eu trabalhava fechou, porque né, não tinha como trabalhar. E eu já tinha tirado a habilitação, que também foi uma imposição da minha irmã. Quando eu fiz 18, eu tinha um dinheirinho guardado, ela pegou meu dinheiro guardado, gente. Ela pagou a minha habilitação, agora você vai tirar. Eu tirei carro e moto na época. E meu sogro tinha uma moto, ele me vendeu essa moto. E eu fui trabalhar a domicílio. Então eu comecei com unhas tradicionais, chegava na casa das clientes e falava, olha, também trabalho com alongamento. Ótimo. E isso me fez conhecer Uberlândia assim. Cada cantinho, tinha alguns bairros que eu não conseguia ir, porque eram muito longe, né? Mas isso me deu uma sensação de localização, né, geográfica muito grande. Então, Uberlândia é muito grande, gente, muito grande. E com isso, foi o que salvou a minha família na pandemia, porque eu atendi a domicílio. Entendi. Quer dizer, não teve crise. Não tive crise, foi na crise que eu cresci. Exatamente. E foi assim que eu comecei no mundo do alongamento, né? Sou assim, extremamente apaixonada pela minha profissão, estudo muito. E hoje eu trabalho com sistema em gel, com extensor em fibra de vidro. A gente tem algumas diferenças entre os extensores e Quais os são sistemas. as diferenças? Nós temos dois sistemas. É o acrílico, que é o antigo porcelana. Sei, que era dura. Isso, que é um pó. Fazia na mão, moldava na isso, unha. Uma massinha, esse mesmo. E temos o gel, que é o que eu trabalho. Entendi. O extensor é o que a gente coloca ali na pontinha da unha para dar o alongamento. Nele nós temos a fibra, temos o molde, temos a tip, que são extensores diferentes. Nenhum configura maior durabilidade do que o outro. O que vai mandar é se a profissional, né, é capacitada para aquela técnica. Entendi. Eu, por exemplo, comecei com a tip, que é tipo uma unha postiça que você põe ali na pontinha. Certo. Não dava certo, gente. Era um desastre. Entendi. Mas eu tenho colegas de profissão que assim, elas arrasam na tip. Então não é que o sistema tip é ruim, eu não dominei. É onde você se adapta. Isso, eu me adaptei com a fibra. Com a fibra de vidro, que ela é dermatológica, tá, gente? Não é a fibra de vidro usada na indústria. Tem diferença. Entendi. Ok. Porque você às vezes, né, vê mãos. Inclusive eu vou pedir para a nossa produção, por gentileza, me traz meu telefone aqui. Você já deve ter ouvido falar de Mário Lago. Mário Lago foi um ator fantástico e ele é autor de um poema sobre as mãos. Você me permite, Vanessa? Com certeza. Dá-me tuas mãos, os teus lábios eu quero beijar. Deixa que eu veja os meus olhos nos teus olhos, para que eu possa sonhar. Dê-me tuas mãos, meu olhar te procura em vão, pois quanto mais tu te afastas, mais padece o meu coração. Quero que teus olhos me olhem, como te olham os meus. Quero que eles sintam em meus olhos tudo o que eu sinto nos teus. Dá-me tuas mãos, fica perto de mim, por favor. Se tu fores embora outra vez, amor, eu morrerei de dor. E é tão interessante que Mário Lago nos deixa, e tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Ele formou-se em Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo, porque o pai dele desejava que ele fosse advogado, mas ele não queria sê-lo. E aí formou, entregou o diploma ao pai e disse: você queria um advogado, aqui está o diploma, eu vou ser ator. E foi um dos maiores atores que nós tivemos. Então eu vejo que você, eu, todos nós temos que ir buscar os nossos sonhos. Às vezes nem é o que os nossos sonhos, mas são situações que fazem com que verticalizemos, às vezes na necessidade, um novo aprendizado. E aí vira uma carreira de sucesso. Porque, Vanessa, você há de convir comigo,
Existem muitas pessoas que fazem alongamento. Mas é tão interessante que nós temos um colega de curso, que eu sou cliente da Vanessa, e eu estava cuidando das minhas mãos e das minhas unhas, quando um colega chegou pela primeira vez, e depois ele me disse, nossa, como a Vanessa é atenciosa, como ela é delicada nas tratativas, na própria técnica, mas também com as pessoas. E eu dou o meu depoimento. Eu vim para a Vanessa, porque aonde eu estava, a pessoa, ela não dava atenção, ela ficava o tempo inteiro no celular digitando, ela com equipamento, cuidando da minha... Eu falei, não, isso aqui não tem jeito, né? Então o que eu falo, não basta apenas ser técnico, é como você desenvolve a sua técnica e principalmente, né, nas tratativas com as pessoas. Sim. Porque você concorda comigo, Vanessa, que nada substitui o contato humano? Nada. Nada. Nenhuma escala. Às vezes as clientes chegam lá e é muito interessante porque eu vejo as minhas clientes uma vez ao mês, né? Uma vez a cada 20, 30 dias. E elas já chegam me atualizando dos babados que aconteceram naquele mês na vida delas. E eu já, por exemplo, já teve clientes que falou assim, aqui é o meu momento que eu não tô correndo atrás de uma criança, que tem alguém verdadeiramente me ouvindo, porque realmente eu preciso me concentrar ali no que eu estou fazendo, mas isso não tira a minha humanidade de ouvir. Eu não preciso somente parar, porque a pessoa sabe que eu estou ali, né, oferecendo um serviço. Mas a gente troca ideia, a gente conversa. Dizem que toda manicure, cabeleireira, nail design, quem trabalha na área da beleza, né, é um pouco de psicóloga, né, porque a gente ouve muito. E isso é muito verdade. Então, às vezes as clientes chegam lá e elas comentam de alguma tristeza, de alguma conquista. Eu tive uma cliente, e eu sou muito feliz por ter participado desse processo, que hoje ela trabalha na Emirates. E quando ela entrou no processo, ninguém sabia, só os pais e eu, porque ela estava tão eufórica que ela foi fazer a unha, né, para ficar bonita para a seleção, e ela me falou, assim, mas eu não queria que ninguém soubesse. Foi o nosso primeiro contato e ela sentiu a confiança de falar. E até pelo fato de querer falar, mas não queria compartilhar. E ela fez a unha comigo até quando ela foi. Aí ela passou, foi um processo de mais ou menos 1 ano. E quando ela veio agora, depois de uns 3 meses que ela já estava lá, ela veio ao Brasil visitar, ela fez a unha comigo. Ela me procurou para fazer, mesmo eu sabendo que no outro mês eu não teria manutenção dela, entreguei o melhor dos resultados. Claro. E ela foi, voltou, tá lá trabalhando, eu acompanho os stories dela. E apesar de não ser uma pessoa íntima de convívio, eu sinto que eu entro ali um pouquinho na vida fazer de cada um. parte. Isso. Né? E muito bem colocado quando você disse, elas querem falar, mas tem aquelas também que não querem falar nada, porque o dia é muito estressante, e ali é como bem você colocou, é o momento de cada um. Isso, então você, de uma certa maneira, você é uma boa ouvinte, para poder compreender a necessidade de cada um, né? Maravilha. Vanessa, naquele poema, né? Te diz alguma coisa, te diz respeito do poema do Mário Lago? É interessante porque, além de tudo que ele expressa, ele pede as mãos. Porque é o primeiro contato que a gente tem com alguém. Quando você chega em alguém, você não chega beijando ou abraçando. Você cumprimenta, você sente a energia da pessoa ali. Você vai a um consultório médico, a médica está preenchendo uma receita, você olha as mãos. Então, eu acho que um aperto de mão bem dado e um sorriso, ele te abre portas. Com certeza, é verdade mesmo. E principalmente, né, um bom aperto de mão. Isso mesmo. Né? Agora, Vanessa, e assim, apesar de toda essa trabalheira que você tem, qual que é o seu hobby? Você tem alguns? Nossa, gente. Bom, o meu hobby maior, assim, é fazer qualquer coisa que envolva os meus filhos. É chocadeira mesmo. Eu boto os meninos tudo debaixo da asa. Mas por quê? Eu sempre cresci com a minha avó falando que filhos não são nossos.
Filhos são do mundo. Verdade. Deus empresta os filhos para ensinar algo pra gente. Com certeza. Né? Então eu sei que um dia eles vão voar. E eu quero que eles voem, gente. Eu quero que eles voem, tipo assim, um em cada continente para mim poder visitar. Então eu procuro aproveitar. Eu nunca fui baladeira, eu nunca fui saideira assim. Eu gosto assim. Hoje vamos fazer um almoço, o que os meninos gostam de comer? Churrasco? Faço churrasco para eles. Hoje a gente vai pro Parque Sabiá, que é um parque muito bonito que nós temos aqui na cidade, maravilhoso para estar com as crianças. É o nosso pulmão de Uberlândia. Isso, gente, ali é surreal a energia que tem naquele lugar. E eu gosto muito de estar com eles e às vezes eu penso, bom, mas o meu hobby é uma obrigação, eu estar com os meus filhos. Mas a diferença é que eu quero estar com os meus filhos. O seu hobby é o prazer de estar com eles. Isso é muito bom. Isso mesmo. Maravilha. Agora, Vanessa, in Challenge Yourself, o que tem te chamado a atenção? Gente, o Challenge ele entrou na minha vida assim, muito, muito engraçado. A Célia já é minha cliente, como ela falou, né? E a gente conversando, ela não se lembra, mas um dia eu perguntei pra ela. Ela falou que pra gente ter sucesso, né, a gente precisa ter um propósito. Quem vive sem propósito é como caminhar pra rua sem saber onde vai. Não é possível que meu propósito seja somente ser mãe, né, de tantos filhos. E eu decidi fazer o curso, porque eu perguntei pra Célia, falei, Célia, qual o seu propósito? E ela falou que era elevar as pessoas para um próximo nível e mostrar o propósito para elas. E eu falei, bom, então é esse curso que eu tenho que fazer, porque eu preciso saber qual é o meu propósito. E é isso que eu estou buscando, é isso que ele me trouxe. Que maravilha, eu fico muito feliz, né? Porque, resumidamente, é uma verticalização dos meus processos. Isso, é uma inspiração, uma inspiração a gente inspira as pessoas. Para poder entregar aos outros, né? Para deixar o legado nessa vida, né? Agora, a aplicabilidade dos conceitos, das técnicas, as leituras, porque nós lemos 7 livros. 7, né? Não é coisa de mentiroso não, hein? Não é não. 7 livros, né? E compartilhamentos acrescem o quê para a sua vida pessoal e profissional? Eu gostava muito de ler quando nova, né? Eu fui criada em casa de vó e, como eu falei antes, eu não tinha telefone, celular, então minha avó tem uma estante que tem até aquela enciclopédia da Barça. Nossa, vermelhinha! Todos os volumes. Escrito em dourado. Isso. Então eu gostava muito de ler e eu lia qualquer coisa, gente, desde jornal. E eu lembro que eu ia pro meu quarto, eu apagava a luz e acendia uma vela. Jesus. E ficava lendo ali, porque eu entrava Olha que perigo acender vela, hein? E eu entrava num mundo assim totalmente paralelo, eu vivia aquela história. Mas com o tempo e a correria, eu fui me perdendo desse hábito. E aí esses livros me trouxeram, no começo do curso você até nos disponibilizou os PDFs, mas eu não gostei. E eu comprei todos, porque eu gosto de marcar com marca-texto, de fazer. O cheiro de ler, pegar. A experiência maravilhosa. E um dos livros que eu falei na última aula, mais difíceis para mim de ler, foi Como Ser um Líder de Verdade, né? John Haggai. Isso, porque ele fala da liderança baseada em Deus. E pra mim uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Liderança era uma coisa do mundo. Mas qual foi o maior líder do mundo? Jesus, Meu Deus. Gente. Nós não estamos falando de religião, hein? Isso, estamos falando de espiritualidade. E eu gostei muito desse livro e gostei também do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque isso eu tenho vivido isso principalmente com os meus filhos, com as minhas clientes, com a forma de enxergar o outro. Né? Às vezes a gente que é pai e mãe, a gente não leva em consideração as dores e os pensamentos dos nossos filhos. A gente acha que é uma coisa boba, mas para eles é importante. Então isso para mim, na última aula eu ainda falei para a Célia, falei para a turma, que se eu saísse desse curso, uma mãe melhor, eu já estava feliz, mas é impossível ele não modificar as outras áreas. Sabe como que eu costumo dizer? Você já deve ter jogado ou conhece dominó. Sim, muito. Então é o efeito dominó. Então aquilo que você faz, né? Porque na realidade ninguém muda ninguém, mudamos a nós primeiramente. Então quando você começa tendo atitudes que você, às vezes nem você percebe a sua mudança, mas alguém percebe e vão olhar e falar, o que está acontecendo com a Vanessa?
ela está diferente. Sim. Não é isso? Percebe. Então, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos liderados, os nossos colegas, os nossos familiares percebem que tem algo diferente. Isso. E aí eles prestam atenção em você. Então, você e eu não sabemos o quanto que as nossas atitudes impactam na vida das outras pessoas. Legal. Né? Muito. Então, esse autoconhecimento, esse momento de reflexão, de refazer rotas, é muito importante para o nosso crescimento pessoal e profissional, não é verdade? Muito demais. Eu fico muito feliz. Então, Vanessa, eu gostaria sim que você deixasse para nós uma mensagem final que você queira nos presentear. Uma mensagem final. Bom, eu, como pessoa, né, então profissional, como pessoal, estou em eterna mudança e crescimento. E eu falo para vocês, gente, o momento que vocês pensarem assim, eu já cresci, eu já expandi o que eu tinha para crescer e expandir, é aí que você tem que começar a trabalhar. Isso. A gente é capaz de tanto, e eu vou falar para vocês que a capacidade de ser melhor para o outro é bem mais engrandecedora do que ser melhores para nós. Porque quando você quer ser melhor para o outro, quando eu quero ser melhor para as minhas clientes, quando eu quero ser melhor dentro da minha casa, na minha sociedade, eu me faço tão grande que as outras pessoas que estão ao meu redor seguem isso. E elas vão começar sendo grandes para elas, mas elas também vão ser grandes para os outros. E isso é de uma força, assim, imensurável. Inenarrável. Isso mesmo. É aquilo que eu digo, né? Quem não serve para servir, não serve para viver. Isso mesmo. Então nós estamos aqui para servir, edificar, construir boas relações, porque é o que fica. É só o que fica. Só o que fica. Então, que cada um de nós dê o seu melhor hoje, porque talvez amanhã nós não teremos uma segunda chance. Vanessa, foi um prazer Muito obrigada. incrível estar com você. Eu que amei essa entrevista. Ai, que bom. Teremos outras. Muitas. Ok? Muito obrigada. Que Muito Jesus obrigada. te abençoe, viu? Obrigada. Amém. Muito obrigada. Valeu. Prestou? Próximo bloco. Próximo bloco. Maravilha! Hoje nós vamos receber Matheus Pereira, coordenador de PCM da nossa Repete, engenheiro mecânico da 93ª turma da nossa UFO, da nossa Uberlândia. Conosco, Matheus Pereira. Vem cá, Matheus! Muito bom ter você aqui. Matheus, quem sois vós? Olá pessoal, então, eu sou o Matheus Pereira do Nascimento, tenho 28 anos, sou nascido e criado aqui em Uberlândia, formei aí pela digníssima UFO, na 93ª turma, hoje sou coordenador de PCM na empresa da Repete, Embalagens Frascos, e hoje vim aqui comentar com vocês sobre os grandes mistérios, né, e desvendar no caso alguns caminhos aí para a implementação do PCM em indústrias, né, que hoje não tem no caso os processos bem estabelecidos, já regidos pela diretoria. Matheus, me diga, né, você como engenheiro mecânico formado já, você já está na Repete há 2 Já há anos, 2 anos. formado lá na 93ª turma, e olha que a UFO já passa de cerca de 10 turmas. Sim, exatamente. Não sei qual turma hoje está, né? Já perdi o vínculo aí com alguns colegas, Aham. mas sei que já passa da 110 já. E o laboratório nosso da UFO, que é um negócio assim de outro mundo, Exatamente. Uma deve grande... ser conhecido por todos. Com certeza. E vou te dizer, hein, Uberlândia não sabe da potencialidade daquele laboratório. Com certeza. Além de ser uma grande referência, né, ali, É. nossa, E o Henrique Cordeiro é uma graça de pessoa. é um professor também exemplar. Exemplar, verdade. Mas me diga uma coisa, você está na Repete há 2 anos? Isso, há 2 anos. que E estou você lá. cuida do PCM. Isso. Fala pra nós. Então, lá eu cuido do controle e planejamento de manutenção. Sim. Lá na Repete, lá, né, eu iniciei também lá na Repete como estagiário.
lá na Repete, e é onde tive a oportunidade. E como que você chegou na Repete? Uma boa pergunta. Eu cheguei exatamente por um amigo, que ele tinha comentado comigo, eu já estava querendo a procura de um estágio, bem focado na área industrial mesmo. Sim. E aí ele me comentou, olha, tem uma vaga aberta, não conheço o pessoal, mas a empresa é do grupo da Start lá, tem como você desbravar muita coisa. Sim. Eu, graças a Deus, né, consegui, né, no caso dessa vaga como estagiário, eu ajudava muito na manutenção em si, tanto na organização, gestão de estoque, e aí foi onde surgiu, né, no caso, a oportunidade, junto com o gerente da manutenção, da gente implementar o PCM. Na época não existia o PCM na Repete, lá eles mensuravam muito, era somente eficiência, parada percentual. Não verificavam custo, não faziam uma análise de falha de equipamentos, não entravam mais a fundo. Não verticalizavam. Exatamente. Fazia o necessário básico. Isso. E aí quando eu comecei, né, no caso, a querer implementar algumas coisas, Sim. eu fui muito afoito, vamos dizer assim. Quando você acaba de formar, você tá ali já Mas querendo espera, deixa eu te ingressar. interromper. Sim. Cara, quando nós formamos, nós estamos cheios de ideia. sonhos. São conceitos que é um turbilhão na nossa cabeça. Eu quero colocar na prática, porque afinal de contas, você ficou quantos anos sentado na universidade? 5 anos ali, com várias ideias, na hora que você tem a oportunidade, Na hora? é onde vai. Agora, o que eu percebi ser importante? O seu senso de observação do que como estava sendo feito o processo e outro H primordial, que você teve alguém que creu na sua ideia, Com certeza. no seu sonho, porque Sozinhos, não faço nada, com certeza. porque eu tenho conceitos, mas se não tem alguém que baliza, Não vai pra frente. não vai pra frente. Isso é verdade. E como que isso aconteceu? Então, aí, voltando, na hora quando eu era um estagiário, eu vi muita oportunidade, Sim. muita oportunidade de a gente automatizar a fábrica, só que com o tempo você vai vendo que a indústria não é a teoria que a faculdade te implementa, que tipo, assim, tudo que você quer colocar em prática vai ser colocado. A gente tem que entender que a gente tem que começar pelo básico. Ainda mais numa empresa que era igual a Repete, que ela não tinha os procedimentos bem estabelecidos e que focava muito naquele produção para verificar mais lucro no final e não viu os caminhos, meios da gente diminuir, no caso, os gastos. Sim. Foi onde eu, junto com o nosso gerente lá de manutenção, junto com o Flávio, eu comecei a falar assim, Flávio, eu vou começar a implementar alguns indicadores para começar a alfinetar mais a produção e o pessoal ir identificando, né, que a gente quer ter essa mudança. E assim foi feito, a gente começou a mudar as ordens de serviço, antigamente era tudo no papel, hoje a gente digitalizou tudo. Hoje todos os nossos indicadores que a gente faz na fábrica é tudo através do Excel. Então lá hoje eu tenho mais 2 colaboradores lá comigo, em que a gente implementou isso aí e ainda faz toda a gestão no Excel e no Power BI. Recentemente agora, né, a gente já está em um passo elevado, que é onde a diretoria verificou que aquilo é importante para a empresa. E que assim, se a gente continuar seguindo essa ideia de trabalhando somente no Excel, nessas ferramentas aí individuais, não vamos chegar assim a um propósito maior. Okay. Então foi onde hoje a gente já está num projeto aí, né, de tentar criar uma ERP mesmo dentro do próprio sistema, para que tudo seja linkado, compras, estoque, manutenção, esteja tudo É o padronizado. processo Sankhya que vocês Exatamente. Power BI é a hora da vez? Só que igual o Power BI a gente trabalha lá com uma ferramenta à parte, é mais por exemplo, uma análise de falha, e hoje o que a gente quer mesmo é padronizar tudo no sistema. Mas análise de falha é fantástico. Sim. Eu vou ver o erro para não ter reincidência. Com certeza. E assim, a Repete hoje ela tem muito a melhorar. É o que eu brinco hoje muito com os estagiários quando eles entram lá e falam, cara, eu já queria fazer isso, queria colocar um software de manutenção. Eu falo, cara, vamos começar pelo básico. Vamos provar que o básico funciona, a diretoria vai entender aquilo e aí sim você vai galgando de pouquinho em pouquinho. Hoje eu brinco com um estagiário que está lá mais antigo lá conosco, né, que ele participou desse projeto, né, comigo desde o início. E aí hoje ele já está efetivado e eu converso com ele e comento. Eu falo, lembra daquela época que a gente gostaria de implementar um sistema que fosse comunicado tudo junto? Hoje a gente provou que é possível. Um retrovisor. Exatamente. E aí quando você vê isso, você vê o ânimo da outra pessoa. Ele fala, cara, agora a gente vai conseguir, já tenho novas ideias. Eu falei, cara, é só que você tem que ter isso. É na sua mente de estar sempre com novas ideias, mas tendo a paciência, né, lógico, de tentar entender como a fábrica está naquele momento, para você saber o momento exato para agir. Falei para ele, cara, hoje você está vendo que a Repete está tendo um degrau a mais e hoje a gente tem uma
como diz o outro, o Carlão, que a gente brinca lá, né? Ele tem hoje o livro aberto que ele comentou com nós, cara, eu quero evoluir. Então, é isso que eu tento colocar na mente das pessoas. Você tocou num assunto muito especial para mim. O Carlão, que ele fala, é o gestor da Repete. No meu ponto de vista, e pela análise que eu já fiz dos gestores do Grupo Start, é o melhor gestor. Eu fiz análise de perfil de potencial. Eu sei o que eu estou falando. É o melhor gestor. É um grande homem. Ele é competente, tecnicamente. É a 4ª fábrica Sim. que ele já monta. E acima da parte técnica, da expertise profissional, é um ser humano fantástico. Então, assim, é meu amigo do coração. É um profissional que eu respeito muito e o que é importante, tem uma base familiar, tem uma esposa maravilhosa e filhos que caminharam. Então, ele era de São Paulo, né? Mudou-se, especificamente morava em Jundiaí, veio para Uberlândia e está dando uma nova roupagem para a Repete. Então, o que eu vejo? Não basta só termos competência técnica, eu tenho que ter um gestor que viabiliza processos de inovação. Isso é verdade. Não é verdade? Com certeza. É igual a gente comenta, né? Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Nada. Matheus, como você então falou que alguém te deu uma dica e você chegou no grupo. Beleza. Agora conte para nós. Quais são as possibilidades de desenvolvimento dentro da sua área? São inúmeras. Hoje, a Repete ali, igual eu mencionei, né, a gente vem num processo em que não existia muito, né? Então hoje, tudo que você faz gera inúmeras possibilidades. Uma delas é essa agora, com o nosso projeto. A gente está tentando tirar todas essas ferramentas individuais, Excel, Power BI, que dá sim para a gente fazer as coisas e transformarmos em um projeto de um ERP, que é um sistema todo integrado. E consequentemente isso vai gerar novas possibilidades e é igual eu mencionei, é só a gente ter a cabeça erguida lá para frente que vai tudo evoluindo. Você falou a palavra mágica de integrar. Sim. Porque quando eu integro um processo, facilita o quê? Hoje facilita o quê? A comunicação interna. Hoje, sem essa comunicação interna, que se a gente não tiver isso de meios mais fáceis e também de fácil compreensão para todos, Sim. acaba gerando confusão e às vezes o resultado esperado lá na frente não é o melhor. É porque gera retrabalho, Com inclusive, certeza. né? Conflito entre as relações. Com certeza. E fora assim, o tempo, né, de trabalho que você precisaria fazer para uma determinada atividade se torna às vezes o dobro, dependendo de como é que foi. Então, se a gente tiver um sistema que se comunique hoje certo e rápido com tudo ali, creio que diminuirá também a demanda de trabalho e a gente vai ter mais eficiência. Minimiza situações e otimiza resultados, é isso? Certamente. Matheus, conta pra mim. Sim. Quer dizer, conta pra nós. Pra nós. Você tem hobby? Claro. Qual é? Hoje o hobby que eu tenho hoje é a academia. Nossa, é um momento que eu consigo me desestressar, deixar todas as energias negativas lá e eu saio de lá muito mais feliz. Você faz pela manhã ou à tarde? Eu tenho dias intercalados, é quando normalmente eu consigo ir, mas o meu horário mais fixo é no período à tarde, após o trabalho. É onde eu já chego ali descarregando as energias mesmo. Entendi. Quando eu vou pela manhã é incrível, é uma coisa que eu até vi no livro do Nuno Cobra, né, Semente da Vida, que ele fala assim que a gente precisa ter uma determinada quantidade de horas de sono para que você no outro dia acorde bem. O meu já é a academia. Se eu for para academia de manhã, o meu dia eu já vou estar feliz e rindo. Mas é lógico, lá você vai liberar endorfina, serotonina, ocitocina, o hormônio da alegria. Com certeza. Nossa, eu E aí eu diferente. jogo fora aquilo que não presta, desintoxica. Sim, sim. Não é verdade? Eu, quando eu vou pelo período na noite, no turnoais, eu já Você saio durma da bem, academia. né? Não, o pessoal até comenta, fala assim, nossa, e à noite você consegue dormir? Eu falo, cara, pra mim é o melhor. Se eu já chego da academia, tomo meu banho, faço uma refeição e já vou pra cama e você apaga. É porque na realidade, o organismo não é igual a matemática. 2 e 2 não são 4 para o nosso organismo. Cada um responde de uma maneira. Sim. Mas o que é importante é a qualidade do seu sono.
porque o sono nos restaura e fortalece o nosso imunológico. Não é isso? Então eu chego no outro dia para trabalhar com mais criatividade, com mais empenho, com mais vontade. Vamos falar o português claro, com mais tesão de viver. Sim, não é verdade? É isso que faz a diferença. É entusiasmo. É que o Nuno Cobra fala. O entusiasmo faz a diferença entre os medíocres e os competentes. Exatamente. Agora me fala uma coisa, como você citou Nuno Cobra, você citou Sementes da Vitória, nos leva a Challenge Yourself. O que tem te chamado a atenção, Matheus, em Challenge? Nossa, muitas coisas. Uma delas é que, assim, quando eu entrei no curso, eu não imaginei o potencial que seria. Eu tinha uma grande dificuldade de me relacionar com a minha família, pelo modo de criação que eu tive. Sim. E assim, quando você começa a ter o curso, você tem aquelas dicas para você sempre estar se comunicando melhor, você está sempre se autodesafiando, colocando prazos, né, de metas curtas que fazem você mudar. Uma das coisas que mudou assim, repentina, e para mim eu não imaginei que seria dessa forma. A visão que eu tinha da metodologia com que eu tinha aplicado nisso nunca tinha dado certo. Eu fiz agora recentemente, que foi estar mais próximo, né, da minha avó, começar a ouvi-la melhor, integrar melhor no que ela faz, e hoje você vê a reciprocidade disso, ela me liga, ela conta, ela tem o prazer de estar sentada comigo hoje, e não era igual antigamente, que era cada um no seu canto e a gente vivia aquele momento. Outro também é com o meu pai, né? A gente tinha uma relação um pouco mais dificultosa, hoje a gente liga um pro outro para perguntar como é que tá e fica ali mais de 20 minutos, fofocando, né, como se diz assim. Ótimo. Hoje a gente já marca aí pra gente malhar junto, que é um hobby que a gente tem, nós dois. Então, assim, foi algo que pra mim mudou radicalmente. E é interessante quando você diz, a minha avó e meu pai. O que você está cuidando? Da tua base. Sim. Né? Seus antepassados, é a sua raiz. Porque eu costumo dizer que se seu avô e sua avó não tivessem beijado na boca, seu pai não tinha nascido, você não estaria aqui conosco. Então, validar as pessoas da nossa família, né, que vai até além, que é a nossa ancestralidade, que 2.380 pessoas tiveram que existir para que você estivesse aqui. Então, nós temos muito mais dos nossos avós, dos nossos pais, do que nós podemos imaginar. Sim. E resgatar isso tudo faz bem a você e principalmente a sua avó, porque ela tem a necessidade de falar, porque infelizmente nós netos, nós não temos muita paciência de ouvi-los, e o ouvir faz com que nós compreendamos muito mais a vida. Eles nos ensinam, é uma faculdade ambulante, e que muitos dos netos invalidam. Então você está fazendo o correto. E eu tenho certeza que você também deve estar se sentindo melhor com isso. Eu brinco até muito assim que depois que eu fiz isso, parece que tudo à sua volta vai se alegrando também, as coisas boas, você vai vendo a positividade em tudo. Às vezes numa ligação que ela te fala, você já fica bem, você vê uma conquista que seu pai conseguiu, aquilo lá vai te dando um ânimo. Então, cara, tudo à sua volta melhora. E é tão simples, né? Sim. O ato de ouvir. Ouça mais, fale menos. Sim. Não é verdade? Maravilha. E observe também, né, o seu redor. Isso faz com que nós sejamos pessoas também mais leves, não é? Com certeza. Agora me fala uma coisa, Matheus, calcado nisso tudo, a aplicabilidade dos conceitos, das técnicas, das leituras e os compartilhamentos acresceram ou acresce o que para a sua vida pessoal e profissional? Muito. Uma delas que hoje eu carrego comigo é essa da mudança. A gente precisa ter a mudança para que coisas novas venham e principalmente estar sempre com pensamento positivo. Uma das coisas aí que eu carrego muito também é do livro do Haggai, lá Como Ser um Líder de Verdade. Sim, John Haggai. Exatamente, John Haggai, desculpa. Ele coloca lá para você que você tem que ter uma visão ampla do que você quer, traçar metas e objetivos. Uma coisa que hoje eu estou colocando em tudo na minha vida são metas a curto prazo.
isso faz você se mexer, e a cada coisa que você vai... Te tira da zona de conforto. Exatamente. Tudo que você vai conquistando, por mais que seja pouco, te fala assim, cara, se eu cheguei até aqui, eu tenho que chegar até ali. Um passo de cada vez. Exatamente. E quando você vê, você deu 10 passos, e que antigamente eu ficava muito procrastinando por imaginar lá no final do túnel, lá, falando, nossa, eu tenho que chegar ali, não é muito longe, ficava sempre me procrastinando. Hoje você vai dando metas a curto prazo e você vai vendo que, cara, chega lá, chega. E é tão interessante que a procrastinação, né, é o segundo passo da autossabotagem. Sim. Porque você está vendo, você não se autossabota mais, você não procrastina mais, por quê? Você crê que você pode. Porque o que as pessoas, na maioria das vezes, são? Elas criam projetos, mas não tomam atitude. Então aquilo vai te frustrando. E naquilo que te frustra, porque fica tão distante, que você se auto-sabota. Né? Então você está vendo que é possível. Aquilo que nós falamos, né? A fórmula PREMA. É possível? É relevante? Está sendo específica? Dá para me medir? Ué, se dá para me medir, está adequado? Aí eu vou e faço. Né? Então nós vamos fortalecendo os nossos PDCAs da vida, pessoal e profissional. Porque nós somos uma engrenagem. Não é verdade? Sim, sim. E agora sim, Matheus, é um prazer enorme, ficaríamos aqui conversando por muito tempo. Mas eu queria que você, se possível, deixasse uma mensagem para nós, quanto challengeano de ação que você é. Eu tenho uma que, Qual? pra mim, está fazendo total diferença. É a determinação e a não desistência. Quando você tem determinação em tudo que é aquilo que você almeja, colocando as suas metas a curto prazo, para que você se mova, né, através da mudança, e você tem aquele senso de não desistir, você alcança, por mais difícil que seja o seu sonho ou aonde você quer chegar. É o que está me mudando. Então, numa palavra, seria indesistibilidade? Pode ser, indesistibilidade. É melhor... Tá difícil? Tá complicado? Pois agora que eu vou. É isso? É isso. Matheus, valeu! Foi Prazerão estar com você. E venha mais. E venha mais. Estejamos juntos. Com certeza. Ainda temos mais alguns módulos, né? Porque nós estamos no módulo 9 para o módulo 17. Estamos no meio do curso. Vai ainda mais. Nós temos alguns momentos juntos e é muito prazeroso estar com você. Muito foi obrigada, ótimo. viu? Obrigada. Obrigada a você também. E para o próximo bloco nós vamos receber Flávio da Repete. Vamos ver o que ele tem para dizer para nós? E concluindo nosso programa de hoje, temos a honra de estar conosco Flávio Roberto. Ele é gerente de manutenção da Repete. Conosco, Flávio Roberto! Ai, como é bom receber você aqui. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fale para nós sobre você. Olá, meu nome é Flávio Roberto. Eu estou como gestor de manutenção na Repete, já fazem 2 anos e meio. É um desafio bem grande, uma indústria com bastante complexidade. Estamos aí na luta todo dia para tentar antecipar os problemas e dar soluções para os problemas de máquinas naquela empresa. Flávio Roberto é engenheiro mecânico, formado pela UNB, né, a nossa querida UNB de Brasília, e está conosco há 2 anos e meio, aqui da Repete. Você veio de onde, Flávio? Eu morei muito próximo a Brasília, na cidade do entorno de Lusiânia, no estado de Goiás, mas fica bem próximo a Brasília. Tanto é que Lusiânia é chamada de dormitório. Cidades dormitório, que é lá, naquele espaço ali, não é verdade? É verdade. Com a construção de Brasília, muitas cidades do entorno acabaram se desenvolvendo e atraindo pessoas de todos os lugares para viver no entorno, né? O custo de vida em Brasília é bem elevado, é difícil você conseguir ter moradias de custo-benefício. Quando você diz que o custo de vida em Brasília é elevado, porque tudo nós temos que colocar na ponta do lápis, né? Agora no digital, fazendo os cálculos. O ir e vir, gasolina no valor que está,
é na questão da moradia que Brasília é mais caro, porque se você for somar o ir e vir, como é que fica isso? Essa conta fecha? Quem tem a oportunidade de ter na época que você está estudando, né, se você tem a oportunidade de encontrar um alojamento estudantil dentro da universidade, isso aí é ótimo. Muita gente vem de fora, vem de lugares mais distantes, acabam conseguindo. Mas o número de vagas é limitado. Eu vinha de fora e nunca vim de uma família de posses, né? Você tem uma história muito interessante, né, como estudante universitário, né? Exato. Como a maioria, né, dos universitários tem bastante dificuldade para se manter. E morar em Brasília não era só a questão da moradia, tem toda a parte de alimentação e tudo mais. Outras coisas que acabaram não contribuindo para a mudança para Brasília, porque eu tinha a minha família próxima e tal, então cortar esse cordão no início foi bastante difícil também, né? Minha mãe sempre foi a que dava muito apoio, era a minha base. Então sair de casa também não foi fácil. Mas isso também foi muito bom para você, porque você aproveitou as oportunidades que te circundavam. Sim, E você cresceu com isso, sim. Não é verdade? Logo nos primeiros semestres de curso eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa indústria que fazia latas. Sim. Na época ainda o óleo de soja utilizava lata, né? Hoje em dia eu estou numa indústria que também roubou esse mercado da lata, né? Que é a indústria de plástico. Então a lata de óleo era algo que tinha um volume de produção gigante, mas de repente veio uma tecnologia nova que foi o PET. E aí essa indústria também acabou... É tão interessante quando você diz isso, né? Veio uma nova tecnologia, por isso que a importância de estarmos nos reciclando, se atualizando, porque tudo muda. De quando você formou até hoje, olha quanta coisa que mudou, não é? Então nós temos que estar ligados, não é verdade? Nós temos que ter uma base muito boa. A universidade trabalha muito nisso, nos dar uma base muito forte para que possamos nos desenvolver e se alguma coisa nova aparecer, nós estamos preparados para entender enfrentamento. E saber o que é que... Porque o princípio das coisas não mudam, mas como essas coisas acabam se renovando, isso aparece, né, vão aparecer novidades, né? Até hoje não inventaram nada para trocar uma engrenagem de uma máquina. Com certeza. É uma coisa antiga. Porém, o que fazem com essas engrenagens é que isso vai mudando com o tempo, né? Então, nós vivemos uma época em que havia muito pouca eletrônica, elétrica, automação. Hoje nós estamos com tudo automatizado praticamente, né? Foram diminuindo o número de pessoas dentro de uma indústria para fazer aquele serviço que era rotineiro, que era braçal, que era de menor valor agregado, e foram mudando as pessoas de direção, né? As pessoas agora precisam procurar se especializar mais, precisam entender mais. O campo de conhecimento necessário para estar dentro de uma indústria agora é muito maior, né? Verdade. Pegando um gancho do que você está dizendo, né, de estar dentro de uma indústria agora que é muito maior, nós estamos aí com a indústria 4.0, já com inteligências artificiais, e estamos caminhando para a indústria 5.0. Dentro da manutenção, o que impacta? A manutenção trabalha com prevenção, né? Essa é a palavra. A manutenção precisa Independe de 4.0, proatividade. São ferramentas que vão aparecer para nos ajudar. Sim, né? Te auxilia. Auxiliar. Como resolver o problema já não é mais a questão, é saber quando esse problema vai acontecer. Isso proatividade. Exatamente, isso aí é o grande desafio, é não deixar com que o equipamento te surpreenda. É analisar. É como hoje nós temos aí na medicina diversos equipamentos para análise de imagem, tudo isso para auxiliar o médico. É diferente do médico antigo, que ele tinha que fazer uma entrevista bem longa e para te entender, saber como era a sua rotina de vida, e te tocava muito, né? Hoje não, hoje o médico, você entra dentro de uma sala, em poucos minutos ele já te pede uma bateria de exames e faz um mapeamento geral. Ali ele espera o retorno desses exames para fazer o diagnóstico. A manutenção é um pouco disso também, ela vai evoluindo para isso. Antes o mecânico precisava
ter um sentimento, ter um acompanhamento muito forte, né? Escutar a máquina, ter um sentimento, medir a temperatura, medir as vibrações. Hoje existem análises, né, telemetrias que nos ajudem online. Mas mesmo nessa telemetria, eu preciso ter parada de máquina ainda? Não. As paradas são necessárias para manutenção? Sempre vai haver parada, né? É necessário uma hora ou outra parar. O que nós temos que fazer é com que essas paradas sejam programadas. Mas é isso que eu estava falando, é a programação, porque programação. Deixar parar é quando o problema aconteceu, para trabalhar na proatividade. Exatamente, o que não pode ser uma surpresa. Ah, parou o equipamento, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Na verdade, o que nós trabalhamos é para que toda parada seja programada, né? Ó, não vou ter como fugir da parada. Toda peça que se movimenta, depois que inventaram o atrito, né? Uma hora vai se desgastar. Com certeza. Vamos precisar substituir componentes. E aí que eu penso que entra a sua expertise. Quando eu vejo que a peça no atrito está desgastando. Então, ainda é o olho? Ainda é a telemetria? Como é que é isso? Hoje em dia, é claro que um bom mecânico, uma pessoa que tenha uma sensibilidade com o equipamento, um bom usuário, né? Como eu brinco às vezes, eu falo às vezes, o teu carro, muitas vezes você leva no mecânico e fala, eu estou escutando um barulhinho, está me incomodando, ele dá uma volta e não ouve nada. Não é porque você conhece mais do que o mecânico, mas é porque você está no dia a dia, tem um sentimento maior, está utilizando. Você já sabe se alguma coisa altera, aquilo te chama a atenção. Então, com os equipamentos, com as máquinas, são a mesma coisa. Quem está acompanhando precisa ter um pouco de sensibilidade, claro, para entender que alguma coisa mudou e ligar um alerta. Agora, já te interrompendo, quando você fala que tem que ter um olhar e tem que ter sensibilidade, aqui vai uma fofoca básica, técnica e importante da competência de um profissional. Ele se difere dos demais quando ele está atento, quando ele tem interesse. Flávio, conta para nós o que aconteceu naquela indústria que tinha uma máquina parada há algum tempo, se eu não me engano ela era alemã. Isso foi um caso de uma... Conta esse negócio para nós. Estava parada há quanto tempo? Foi no segundo estágio que eu fiz ainda era estagiário. Tinha um equipamento que era um destilador de um laboratório. Sei. E esse destilador estava parado há alguns meses. Entendi. E isso atrapalhando bastante, porque por ser um equipamento caro... Impactava na produtividade, inclusive, né? Exato. O laboratório não tinha muitos equipamentos, né? O número de equipamentos era limitado e tinha um número de amostragem bem grande, porque era o programa de monitoramento de combustíveis do país todo, né? Passava por lá. E esse equipamento fazia muita falta e uma grande dificuldade para resolver questão técnica, né? Exato, o fornecedor colocando bastante dificuldade, alegando que precisava enviar para a Áustria. Para a Áustria. O equipamento era austríaco, precisava enviar para lá, porque era um equipamento complexo e no Brasil não havia condições de ser feito o reparo e tudo mais. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu gosto de desafios, não gosto de ver nada sem solução, né? Porque o que me chamou sempre a atenção para a manutenção foi isso, a vontade de resolver problema, né? Ir para cima dos desafios e resolver. Sim. E olhando para aquele equipamento, falei, não é possível, né, que não tenha solução por aqui, né? Como eu brinco todo dia, né, nós só não damos jeito para a morte. Você chegou na hora, pô. O resto tem que correr atrás. E eu falei, queria observar, vi que aquilo estava incomodando e pedi autorização para tentar resolver o problema, né? No início o pessoal ficou cético, né? Porque eu era apenas um estagiário. Estagiário, olha aí. Exatamente. Mas assim, aproveitei meu tempo livre e fiquei avaliando o equipamento, entendendo o princípio de funcionamento. Sim. E fazendo alguns testes, eu vi que o que estava atrapalhando o funcionamento era uma parte de refrigeração do equipamento, porque como destilador, ele precisa ter uma parte de condensação que é por resfriamento. Certo. Eu falei, cara,
resfriamento feito por um circuito de refrigeração, coisa que eu aprendi na faculdade, qual que era todo o princípio, como é que funcionava e tal. E era uma área que eu sempre gostei, tinha muito interesse, então já tinha uma base. Falei, cara, vamos ver o que está funcionando. O compressor partia, né, a parte elétrica funcionava, ele ligava e tal, mas não resfriava. Dava um tilt. Normalmente eram sintomas assim, até de falta de gás, de alguma coisa assim, um gás refrigerante. Alguma coisa não estava legal no sistema de refrigeração. Mas o sistema de refrigeração, cara, no Brasil, na Áustria, o princípio é o mesmo. mesmo. Né? E aí eu falei, cara, vamos chamar alguém que é realmente expert em resolver um problema do refrigerador. Porque é como eu falo muito para os meus colaboradores, nós não precisamos resolver tudo, nós precisamos fazer com que tudo seja resolvido. E que saibamos quem pode. Exatamente. Quando for um pneu, leva no borracheiro, não leva no padeiro, né? Exatamente, exatamente. Então, chamei um técnico de refrigeração para ele dar uma avaliada, né? Não precisou de 20 minutos de avaliação, ele falou, tá com a carga de gás baixa e tal, vamos colocar uma carga, procurar se tem algum vazamento. E assim ele fez uma carga de gás, encontrou um vazamento em uma válvula, foi resolvido. Um problema que a princípio o fabricante tinha pedido para ser exportado o equipamento, fora toda a despesa de exportação, frete, transporte, ainda estava estimando um custo em torno dos seus 20, 25 mil reais. Isso há quantos anos? Isso já 8 anos atrás, 10 anos atrás, bastante tempo já. E parado há 5 meses o equipamento. Muito tempo parado. 20 minutos de análise. 20 minutos de análise. Olha como é bom você ter expertise. E vontade, né? Atitude. Atitude, lá pra cima e fazer. Maravilha. Resultado foi que não custou R$300 o conserto do equipamento, voltou a funcionar. Isso impactou em que essa atitude sua? Então, isso aí chamou a atenção, né, dos meus chefes. Eles olharam e falaram, nossa, como foi legal a proatividade dele, resolveu um problema, foi uma redução de custo, porque é o que nós temos que fazer todos os dias, né? Nos pagar, né? Verdade. Você tem que entrar e pensar, poxa, se alguém está investindo em mim aqui dentro da empresa, eu preciso dar retorno, né? Exato. Então eles viram que eu podia dar retorno e de estagiário eu fui contratado, acabei sendo contratado, foi uma oportunidade de contratação. Atitude. Exatamente. E falando em atitude, eu te pergunto, Flávio, ser gerente de manutenção em uma indústria com aproximadamente 200 colaboradores, 3 turnos, 24 horas. 24 horas, como que você lidera seu grupo? Eu procuro liderar muito pelo exemplo, né, em primeiro lugar. Sim. Eu não posso exigir nada de ninguém, algo que eu mesmo não esteja fazendo. Então, eu acredito que nós temos que estar sempre à frente, sempre dando exemplo, puxando, né, motivando as pessoas, elogiando quando tem que elogiar, mas também puxando a orelha quando tem que dar o puxar. feedback produtivo, né? Exatamente, exatamente. Pulso firme, né? E mão amiga, né? E mão amiga, exatamente. Então, dando oportunidade às pessoas de se expressarem, de mostrar o seu potencial. Canal de comunicação aberto. Exatamente. Eu acredito muito que as pessoas nas empresas precisam de oportunidades. Então, muitas vezes as pessoas querem se desenvolver, mas um gestor que não está atento pode ficar reprimindo as pessoas para que elas não dêem o seu máximo, né? E o que é importante, né? Um gestor, quando ele não dá oportunidade, que ele reprime, ele só vai ter no seu grupo tarefeiros. Exatamente. E nós precisamos de seres pensantes. Exatamente. E como você disse, dar oportunidade, quer dizer, você viu, voltando no seu exemplo, de restabelecer um equipamento que estava parado. Exato. O que foi? Deram confiança a você, deram credibilidade, vai lá e mexe, porque não era um equipamento barato, mas alguém creu em você. Exato. E quando alguém acredita em nós, eu penso que é assim, uma alavancagem para você falar naquilo que você começou a dizer. Eu estou me pagando e muito bem. Eu estou cumprindo com aquilo que eu me propus. Porque o que eu vejo? Papel aceita tudo, Flavinho. Exato. Veio um currículo,
Beleza. A hora que você bota a pessoa para fazer, coloca para a pessoa. A hora da verdade. Na hora da verdade, não adianta. Então, sei, tenho competência, tenho expertise, pinga para dentro. É isso aí. Verticaliza e dá o seu melhor no tempo presente. Exato. Então quer dizer que você, com seus 200 colaboradores, você é um bom ouvinte, Exatamente. você dá oportunidade para que as pessoas cresçam e você tem sensibilidade e percepção do que, porque cada indivíduo é uma história. Exatamente. Temos que tratar todo mundo igual, mas nas diferenças, né? Exatamente. Cada um tem um potencial, tem uma expertise. É. Então o grande desafio né, de um gestor é justamente isso, é colocar as pessoas no lugar, né, no lugar certo, desempenhando o papel correto. Exato. Né? Porque não há pessoa que faz o certo ou errado, não tem gente certa ou Eu errada. penso que é a forma de enxergar e até nós, quanto líderes, da forma com que nós direcionamos Exatamente. as pessoas. Exatamente. Que tem hora para a pessoa que está do lado de fora, que está no externo, ela diz assim, nossa, mas que pessoa dura. Ela não é dura, ela é firme no propósito, porque ela sabe que com aquele indivíduo ela tem que agir daquela maneira. Exatamente. E com outro, ela tem que ter uma outra atitude. Porque o que o líder precisa, você como gestor, eu brinco, né? Gestacionar 200 pessoas não é fácil. Então eu tenho que ter essa percepção da diferença e tratar diferentes de uma forma coerente. Exato. Eu não trato diferentes de forma igual, Exato, exato. não é verdade? É verdade, é verdade. Temos que ter a sensibilidade de entender a personalidade de cada um e conversar conforme cada um entende, né? É. Porque no final a comunicação é o mais importante. Primordial. Então temos que comunicar com aquele que entende rápido, é rápido, com aquele que é mais lento, precisamos... Na realidade, de um tempo nós, dele. quanto líder, temos que entender como que cada um funciona. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Isso é muito interessante. Né? Perceber. Agora, para eu perceber o outro, você acredita que, primeiro, nós precisamos nos perceber, nos entender, compreender a nossa história, para eu entender a história do outro, porque isso que é verdadeira empatia. Todo dia nós temos que fazer uma introspecção e fazer uma avaliação. Isso faz parte do autoconhecimento. É diário, né? É diário. Todos os dias, do momento que acorda ao momento que vai dormir, nós precisamos estar avaliando se aquilo que eu fiz foi o melhor, se não foi o melhor, o que eu tenho que fazer para corrigir. Então, a navegação precisa estar com atenção o tempo todo, né? Não adianta deixar a deriva, porque... Senão acontece o caos, se estiver a deriva. Mas para não ir ao caos, porque a vida também não é só tanto trabalho, se bem que nós amamos o que nós fazemos, né? Isso. Mas você tem hobby para suavizar tudo, porque vem cá, 200 pessoas. Sim. Não é fácil. Não é fácil. 3 turnos. Não é fácil. Meu Deus. Nós temos que fugir, né, um pouco da rotina. E você tem fugido da rotina de que jeito, Flavinho? Eu viajo um pouco. Oh. Eu viajo um pouco nos assuntos que eu tenho interesse. Hoje em dia, eu falo para as pessoas, né? Hoje nós temos um mundo aí ofertando conhecimento e ofertando informação à vontade. Sim. Né? Nós temos a oportunidade. É um belo cardápio, né? Exatamente. Hoje, num celular, você tem mais informação do que a Biblioteca de Alexandria. Com certeza. Né? Então, basta você querer. O que eu vejo é que as pessoas, muitas vezes, elas estão em busca de informações que não ajudam em nada, não levam a nada. Um hobby para mim é aprender coisa nova, é um hobby. Eu adoro entender como as coisas funcionam, então eu fico fantasiado. Quer dizer então que você é um professor pardal? Eu adoro. Você lembra da época do gibi? Exato. Então, assim, eu gosto de esportes também, né? Sim. Hoje em dia, eu não estou me dedicando muito a eles, mas eu tenho, por exemplo, o ciclismo. Isso é bom. É um hobby que eu gosto, né? Seja
fora de estrada, seja de estrada. Então, gosto de acompanhar, né, o esporte pelo mundo. Adoro entender das novas tecnologias, né, como engenheiro e como... A engenheiro não tem jeito, né? Adoro estar por dentro do que tem de novidade nesse mundo do ciclismo. Sim. Então isso aí para mim é um hobby, estar aprendendo sobre a minha profissão é um hobby, estando por dentro das novidades, isso aí para mim é super interessante. Né? Isso é seu, não é? Esse interesse, Exato. essa vontade de aprender, Exato, né? exato. Eu penso que nós podemos chamá-lo de um eterno aprendiz. Sim. Mas voltando à questão do conhecimento e tal, em Challenge Yourself, o que tem lhe chamado a atenção, se é que tem algo? Eu acredito que seja sempre o cutucão do dia a dia que você precisa. Né? Você sabe para onde quer ir, você tem desejos, você tem sonhos, mas muitas vezes a rotina, a correria do dia a dia te faz ficar com a visão ofuscada. Quer dizer que seria mais ou menos uma mentoria que nós precisamos? Exatamente, é o cutucão, é para lá que você tem que ir. Vambora. Vamos lá, lembra para onde você quer ir. Então, o programa faz com que você fique o tempo todo focado em seguir em frente, em ter uma direção, né, em não procrastinar. E esse seguir em frente, esse ter a direção, ele é cansativo ou não? Cara, te tirar da zona de conforto sempre Não é um fácil. desafio, não é fácil. É muito mais fácil você ficar sentado esperando as coisas rolarem e acontecer. Então, na vida não tem nada que é de graça, né? Não tem refeição Nada vem de graça. pronto, né? Não vem pronto. Nós temos que correr atrás. Mas é gostoso ver que quando as coisas começam a dar algum resultado, você, né, começa a perceber que, poxa, esse ponto meu é um ponto fraco, eu preciso desenvolver, né, o que eu posso fazer. Tá sempre se desafiando. Né? É que eu costumo dizer, então, é o pingar para dentro. Exatamente. Então você me dá a oportunidade de te perguntar a aplicabilidade dos conceitos, das técnicas, as leituras, e nós lemos 7 livros, 2.820 páginas, Exato. né? E os compartilhamentos, eles acrescem o quê para a sua vida pessoal e profissional? Sempre tem benefício das leituras, né? Por mais que você leia e fale, não, é um assunto que eu já ouvi, conheço, mas no apanhado todo mundo mostra situações em que você, poxa, isso aqui pode fazer diferença para mim. Então, as leituras fazem com que você dê um clique para certas situações, é você entender, poxa, então isso aqui é uma maneira nova de abordar, isso aqui é algo que eu vinha fazendo de errado, então eu posso começar a fazer de maneira diferente. Né? Não falo nem certo e errado, é a maneira... são de ajustes, no momento. Exatamente. Então, na realidade, resumindo, Challenge Yourself é colocar em prática e fazermos uma análise do óbvio. Exatamente. Toda a mentoria é mais ou menos isso, tirar a cortina. Sabia que existia, Exatamente. Tirou a cortina, enxerguei, visualizei, vou lá e faço. Exatamente, é isso aí. Que coisa boa, eu fico feliz com isso, viu, Flávio? Também. Agora, para encerrar, gostaria de ficar aqui, só conversa, um papo muito agradável, você é uma pessoa que tem uma energia muito positiva. O que você deseja deixar para nós, assim, como uma mensagem final para a nossa sala de imprensa? Eu deixo aqui, assim, cara, não desista dos seus sonhos, acredite em você, né, porque ninguém pode acreditar mais em você do que você mesmo. Né? Então você sabe do seu potencial, não desista. Quando as pessoas falarem o contrário, não acredite, acredite que você pode ser tudo aquilo que você deseja. Vai precisar de esforço? Muitas vezes sim, mas existem inúmeras pessoas que podem te ajudar, né, como você está aí para ajudar as pessoas. Então, procurar ajuda naquilo que precisa, se dedicar, se esforçar e não acreditar que as coisas... no impossível, acreditar que tudo é possível. Nada vem no estalo, né? Não,
É no trabalho. Paciência, com metas, com tempo, né? Existem metas de curto prazo, de médio prazo, longo prazo. Então, uma coisa de cada vez, não deixe os problemas te dominarem, resolva os problemas um de cada vez, um passo por vez, um dia de cada vez, e assim, tudo que é dificuldade vão virar obstáculos do passado. Seguir em frente. E na realidade, então, transforma-se todas as dificuldades, todas as situações circunstanciais vão provar, ou melhor, vão fazer com que você prove para você mesmo que você é capaz. Exatamente. Não é isso? Ai, Flávio, foi um prazer imenso todo ter meu. você. Obrigado. Que marquemos outros encontros. Com certeza. Conversar com você é muito agradável. O nosso cabelo dourado é tudo de bom. Muito obrigado. Ai, é muito bom estar com você. Obrigada.